A paz do Senhor, meus queridos. Eu gostaria aqui de desejar a você e sua família que todos estejam debaixo da excelentíssima paz, da gloriosa paz, da plena paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui contigo. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo a esse canal. De repente que você não nos conhece, eu, seu conservo irmão em Cristo Cassiano, estou aqui para comentar mais uma vez uma pré-aula de uma das nossas lições desse último trimestre de 2019. Eu gostaria de desejar para você, sua casa, sua família, um ano novo abençoado, um 2020 de bênção do Senhor, que a saúde, que a prosperidade venha bater a tua porta, que você desfrute momentos espirituais incríveis, fantásticos na presença de Deus, que você tenha grandes experiências aos pés de Jesus Cristo, que a sua casa, a sua família esteja salva, todos estejam salvos debaixo da sombra da cruz. Eu gostaria de agradecer aos irmãos que têm apoiado esse canal, que têm orado por nós, que têm comentado as nossas pré-aulas, que têm nos ajudado com críticas de repente positivas. Louvo a Deus pela vida dos que são inscritos nesse canal. E você que não é inscrito, que de repente entrou aqui por um acaso, eu quero dizer para você que a gente sempre fala aqui, que nada é por acaso, Deus está no controle. Então desse lado aqui, se inscreva nesse canal, ative o sininho e põe a opção todas para estar por dentro de todos os vídeos que a gente posta por aqui, referente às lições da CPAD. E também, desse lado aqui, deixe seu like para fortalecer essa mensagem, para que ela venha a ser divulgada para outras pessoas que precisam ouvir. Nesta oportunidade, estaremos agora fechando. Eu imagino que, espero que com chave de ouro, porque, não por mim, mas o conteúdo da lição, o tema é muito interessante. Fala sobre a velhice de Davi. Então, é um tema muito propício para fecharmos este ano, para que 2019 venha trazer uma alavanca para 2020. Então, esse tema aqui que fala sobre a velhice de Davi nos faz trazer várias reflexões a respeito desta importante faixa etária, que é o pessoal da terceira e, por que não dizer, quarta idade. Então, nós vamos estudar a respeito disso nesta ocasião. Eu quero te chamar a tua atenção. Como sempre começamos, o objetivo central dessa lição é esclarecer que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Então, cada momento da vida consiste em viver para Deus e com Deus. Os objetivos específicos dessa lição são 3, como sempre. O primeiro é apresentar uma visão geral da velhice. O segundo objetivo específico é pontuar os problemas na velhice. E o terceiro é enfatizar as palavras finais de Davi em sua velhice. Palavras essas que estão inseridas no segundo livro de Samuel, que é o texto da leitura bíblica em classe. Não vou fazer, porque você vai fazer, você professor vai fazer diante dos seus alunos. De repente você que não é estudante da escola bíblica que entrou aqui por acaso, eu estou me referindo ao texto da lição da escola bíblica, que é o texto bíblico do segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 ao 7. Então, dentro desse texto é que nós vamos extrair algumas verdades que vai servir de subsídio ou de apoio para você, estimado professor, e quem sabe uma aplicação pessoal para a tua vida, e também para você ensinar aos seus alunos ou aplicar tais lições para a vida dos seus estimados alunos. Então, a visão geral da velhice. A Bíblia mostra, por exemplo, a palavra ancião. A Bíblia mostra com certa importância. A Bíblia mostra a palavra ancião por 190 vezes. Desde Gênesis a Apocalipse, a palavra ancião ou anciões está relacionada com a Bíblia diretamente em cerca de 190 referências bíblicas. Sendo que dessas 190, 133 fica entre Gênesis e Malaquias, ou seja, no Antigo Testamento, e 57 delas fica no Novo Testamento. 133 no Antigo e 57 no Novo Testamento. A Bíblia está falando de ancião, referindo-se à idade, né? A faixa etária das pessoas que está acima de 60 anos. Mas a Bíblia
trata também outros temas, não só ancião, como também a Bíblia fala diretamente da velhice. Não com tanta ênfase ou com tantas referências, mas a Bíblia fala em velhice por cerca de 22 referências. 2 no Novo Testamento e 20 referências no Antigo Testamento a respeito de velhice. E a primeira vez que a Bíblia fala em velhice é um texto muito interessante, que é Gênesis 15:15. Eu vou lá dar uma olhada em Gênesis 15:15. Gênesis capítulo 15, versículo 15, está escrito assim no livro de Deus. Me parece que é Gênesis 15:15. Isso mesmo. E diz assim, ó: e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. A primeira vez que a Bíblia fala em velhice, está aqui uma promessa de Deus diretamente a Abraão, dizendo que o mesmo teria uma boa velhice. Haja visto que Abraão foi um patriarca que morreu com 175 anos, né? Os homens da Bíblia tinham uma longevidade incrível, absurda. Como, por exemplo, Matusalém. Matusalém foi o maior exemplo disso, né? Há filmes, comentários, tantas coisas a respeito. Matusalém, que viveu quase 1000 anos, o homem de 969 anos. Imagina uma pessoa viver tanto, né? Já Isaac viveu 180 anos e Jacó viveu pouco menos que seu pai Isaac e o que o seu avô Abraão. Então, quanto o tempo ia passando, parece que o homem ia perdendo a sua longevidade. Até que Moisés, a Bíblia diz que morreu ancião, farto de dia, nunca teve problema reumático, nunca teve problema relacionado à velhice, vista, escura, nada disso. Moisés teve uma velhice saudável e morreu com 120 anos, sendo que a sua vida ela foi dividida em 3 etapas. Os primeiros 40 anos, quando ele fugiu para o deserto pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro. Depois, 40 anos ele ficou nesse deserto. E quando ele voltou aos 80, conduziu o povo mais 40 ali no deserto, de 80 a 120 anos. Mesmo assim, foi um homem muito saudável. Mas o que é a velhice? Dentro do fator biológico, a ciência nos ensina o seguinte, que quando o homem nasce, ele nasce com 10 trilhões de células. Eu falei 10 trilhões de células. Então, o homem nasce com 10 trilhões de células e dentro do corpo da sua mamãe, quando o homem está lá em formação e quando ele já está formado, as células só nascem, só produzem. Mas no momento que o homem nasce, no momento que ele rompe a placenta, no momento que ele sai do ventre materno, as suas células começam a morrer. Haja vista que elas também nascem, ou seja, elas se reformam, se renovam todos os dias. Então, o homem ele perde cerca de 300 milhões de células por minuto, exatamente isso, 300 milhões. Ou seja, é mais ou menos 40 trilhões de células por dia que o homem perde. Então, entre essas células que ele perde, ele mais produz do que perde. Então, o homem ele começa a morrer no momento que ele nasce, porque ele vai perdendo células. Mas a questão é que Deus é tão perfeito que nesse mecanismo, o homem mais produz células do que perde células. Só que isso até 21 anos, que é o ápice da juventude. Depois de 21 anos, o ser humano ele tende-se a produzir menos e morrer mais células. Ele perde mais células do que produz. Por exemplo, quando o homem está até tomando banho, ele perde milhões de células. Aquilo que parece a pele se descamando, ali são células. Inclusive, existe muito tipo de célula no nosso corpo. As células que para nutrição, a célula para proteção, a célula para produção de energia, e existe 130 tipos de célula. A célula mais comum são as células epiteliais, que é a célula do nosso tecido, a célula da nossa pele. É essa que mais perdemos. O que eu quero dizer com isso? Que quando o homem, a partir dos 21 anos, ele perde mais células do que produz. Então isso quer dizer que ele começa com 21 anos a ficar em desvantagem, em uma lenta desvantagem. De sorte que quando o homem completa 26 anos, entre 26 e 27, ele começa a sentir os primeiros sinais de velhice. Pasmem. Eu não estou dizendo que um homem com 26, 27 anos vai andar de bengala, mas entre 26 e 27 anos começam os primeiros sinais, cabelos brancos, a pele ela começa a perder lentamente a sua tenacidade. Então, os sinais da velhice ele vem lentamente. Então, para os jovens da casa dos 20 anos que acham que nunca vai envelhecer, tá aí uma grande lição. A velhice é para todas. Eu sou um jovem de quase 40 anos, tenho 39 anos, mas ontem eu tinha 15, não parece. Passou assim. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago falou isso. Então, a nossa vida é um ponto ligeiro, passa muito rápido. Então,
a grande questão é respeitar os mais velhos, porque no ápice da nossa juventude, o nosso corpo começa a morrer lentamente. E sabe qual é o segredo de não ficar velho? É morrer jovem. Então, ninguém quer morrer jovem, né? Quer curtir uma velhice, viver uma velhice saudável e na presença de Deus. Então, é desse tema que a lição trata. E é tão importante observar a respeito que existem políticas públicas hoje voltadas ao pessoal da terceira idade, já revendo o conceito da quarta idade. Pois é, porque há algum tempo atrás, até os 30 anos atrás, as pessoas tinham outra qualidade de vida. Hoje em dia, segundo a ONU, em 2050, ou seja, daqui a mais ou menos 30 anos, 50% da população mundial será de pessoas da terceira e quarta idade, ou seja, pessoas que têm dos 60 aos 100 anos, porque a terceira idade começa aos 60 e a quarta idade começa aos 80, dos 80 aos 100, que na verdade, há algum tempo atrás, era improvável, né, tanta gente chegar aos mais de 90, hoje é comum, ter pessoas de 80 com vigor, pessoas de 90 com muito vigor. Quantas pessoas de 100, perto de 100, a gente vê por aí, até esbanjando saúde para a idade que tem, né? Aceitando desafios e fazendo muitas coisas, produzindo. Então isso é muito importante. Na década de 70, esse público, esse povo de terceira idade correspondia a 5% de toda a nação do mundo. 10 anos depois, na década de 70, eram 10%. 10 anos depois, na década de 80, eram 15%. Em 2010, esta população só no Brasil era de 16 milhões de pessoas. Hoje em dia, o pessoal da quarta idade, aqui no Brasil, é equivalente a 20 milhões de pessoas. Então imagina 20 milhões de pessoas, pessoas acima de 80 anos, sem contar os da terceira idade. Hoje no Brasil, as pessoas da terceira idade, junto com as pessoas da quarta idade, ou seja, pessoa entre 60 e 100 anos, já corresponde a 20% da população. Levando em consideração que nós temos mais de 200 milhões de habitantes, isso quer dizer que nós temos mais de 40 milhões de pessoas nessa faixa etária que merece o nosso respeito, que merece a nossa atenção. Mas nos tempos antigos, nem sempre foi assim. Mas o que leva hoje as pessoas a ter essa longevidade? Pelo menos 4 fatores. A diminuição da natalidade, por exemplo, minha avó teve 18 filhos, minha mãe 4 filhos, mas eu só tenho uma filha. Então há uma diminuição da natalidade. Então a sociedade tem testemunhado isso, né? Que nós estamos ficando com a sociedade cada vez mais velha, de ancião. O segundo fator é as campanhas sistemáticas de vacinação. Tem ajudado as pessoas a ficarem mais velhas com saúde. O terceiro fator é, na verdade, o saneamento básico. Antigamente as pessoas, né, que tinham saneamento básico correspondia a pouco mais de 10%. Hoje, quase 70% da população do Brasil e grande parte da população mundial, os países desenvolvidos, quase 100% da população nos países desenvolvidos tem saneamento básico. É o terceiro fator que leva as pessoas a ter uma longevidade, porque com saneamento básico tem menos bactéria, menos vírus, menos doença e menos morte. E o quarto e último fator, e não menos importante, é o avanço da ciência, o avanço da nutrição, o avanço em medicamentos, o avanço em tratamentos, tudo isso, né? Tanto que hoje o tratamento estéticos contra a velhice, né, a favor da juventude, tem movimentado bilhões de dólares no mundo inteiro. Mas o conceito velhice, em cada época, em cada sociedade, era diferente. Por exemplo, os babilônicos, eles acreditavam que o homem, se o homem encontrasse a fonte da juventude, ele era uma pessoa intitulada como Deus, né? Ou seja, aquela pessoa que não tinha traços, né, do tempo no seu rosto, aquela pessoa que tinha aparência jovem, eles tinham o privilégio de ensinar às outras algo que as outras não tinham conhecimento, ou seja, era como se eles fossem magos, gurus, né? Pelo teu rosto você não envelhece, então você sabe segredos que outras pessoas não sabem. O babilônico levava isso muito a sério. Engraçado que na Grécia clássica era diferente. Eles encaravam a velhice, já que eles tratavam os corpos esculpidos como uma lenda. Eles adoravam a imagem, os gregos adoravam a imagem.
na Grécia clássica, eles tratavam os idosos e velhos anciãos com submissão e desprezo. A grande questão é que eles combateram esse desprezo à velhice, mostrando o seguinte, que desde Platão, que anunciava isso, a velhice é sinal de experiência, sabedoria, sagacidade, de pessoas que têm pé no chão. Então os gregos passaram, a partir desse momento, 430, 440 anos antes de Cristo, a ter consideração pelos anciãos. Então, já os romanos, eles tratavam o assunto tão sério que havia um apoio público aos mais velhos. Em Roma, o assunto terceira idade era um assunto público, de sorte que havia lá os patrícios. O que é os patrícios? Eram os anciãos que os romanos introduziam no Senado, ou seja, para ser conselheiro dos senadores e para ser senadores. Eram as pessoas mais experientes. Então os romanos tratavam os anciãos com muito respeito e estima. E de todas essas civilizações, até mesmo aqui na América do Sul e Central, os incas e os astecas, eles levavam tão sério o assunto de terceira idade que os sacerdotes só podiam exercer o ofício se fossem anciãos, se tivessem cabelo branco. Eles tinham os sacerdotes, eles tinham os anciãos como pessoas que estavam mais próximas de Deus. Eles acreditavam que quanto mais o homem ficava velho, mais próximo de Deus o homem estava. Então, em termos de experiência, de sabedoria, isso não deixa de ser verdade, né? O tempo passa e o tempo nos traz experiência. E a gente aprende muito com o tempo. Não aprende tudo, mas aprende muito com o tempo. Mas eu não poderia deixar de argumentar aqui a questão da cultura hebraica, onde os judeus tratavam os mais velhos com tanto respeito que os chefes das tribos eram as pessoas mais velhas. Ou seja, aonde havia um ancião, ali havia um representante daquela tribo. O representante tinha que ser uma pessoa velha, tinha que ser uma pessoa idosa, tinha que ser uma pessoa de cabelos brancos, uma pessoa experiente, um ancião, alguém que tivesse mais de 60 anos. Então vamos adiante. A visão geral da velhice. Por exemplo, a Bíblia mostra em Caleb uma pessoa que esteve idosa com muito vigor, um homem com mais de 84 anos, que ainda tinha forças para reivindicar uma promessa, a promessa de conquistar a terra prometida. A Bíblia mostra mais alguém com vigor, quando a Bíblia fala do próprio Moisés, que não sentiu os problemas da sua idade. Há uma profecia em Joel capítulo 2, versículo 28, e é de ser, diz o Senhor, que nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos, que diz que terão sonhos, vossos jovens visões. Então Joel, ele fala que os velhos terão sonhos, os anciãos e anciãs terão sonhos. Então, para você, meu jovem, saiba que vivemos uma época em que jovens terão visões de Deus. Haverá uma amplitude, Deus vai ampliar a sua visão, em contrapartida, Deus vai dar sonho às pessoas idosas. As pessoas idosas ainda vão sonhar. O salmista no Salmo 92, eu quero ver a referência aqui, acho que é Salmo 92, versos 12, do 12 ao 14. Salmo 92, 12 a 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo 92, 12 a 14, um texto muito conhecido, diz assim: E justo florescerá como palmeiras, crescerá como cedro no Líbano. Os que são plantados na casa do Senhor florescerá nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Na velhice vai dar frutos. Engraçado que aqui compara o justo ao cedro. Que coisa linda! Olha só, repetindo aqui que não foi qualquer árvore. Diz assim, ó: o justo florescerá como palmeira e crescerá como cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore milenar. Ela vive, é uma árvore que vive centenas e milhares de anos. E o interessante é que quanto mais o tempo passa, mais flores ela dá. O que Deus quer dizer com isso? Que quanto mais o tempo passa para um justo, mais frutos ele dá. Mas Deus ornamenta a sua vida. Essa é a promessa de Deus. Seguindo adiante, Davi em particular foi um homem que teve a sua velhice conturbada. A Bíblia diz que ele morreu aos 70 anos, mas os Salmos 41, 42, 43 mostram várias doenças que Davi teve, desde doença dos ossos. O mesmo dizia que sentia
pontadas, dores nos rins, talvez problema psicossomático voltado ao seu emocional, à sua cabeça, ao seu coração, devido aos problemas que ele passou em casa. Por exemplo, teve uma filha abusada pelo seu próprio filho, Amnon. Amnon foi assassinado pelo seu filho Absalão. Absalão teve que fugir, depois foi morto pelo próprio primo, pelo sobrinho de Davi, Joabe. Ou seja, a família de Davi era uma arruaça. Ele tomou a esposa de seu soldado fiel Urias, casando com ela, Batseba. Então, a vida de Davi foi uma bagunça. Devido a essa bagunça, houve escândalos e problemas, inclusive problemas de saúde. Porque a Bíblia diz em Gálatas 6, 6 e 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que come plantar, isso ele vai colher. Ou seja, o que hoje um idoso é fruto, é reflexo daquilo que um dia ele plantou. A lei da semeadura é inevitável. Ninguém que planta vento não vai conseguir evitar uma tempestade mais tarde. Ele vai ter que colher uma tempestade. Então foi assim que aconteceu com Davi. Davi, ele enfrentou muitos problemas na família. E dentre esses problemas da família, Adonias foi um deles. Adonias, Joabe e Abiatar se levantaram contra Davi, onde Adonias estava usurpando o trono do seu pai, assim tal como fez Absalão. Mas a Bíblia diz que mesmo Adonias, que era o seu filho, e mesmo Joabe, sendo o seu sobrinho, o traindo, a Bíblia mostra outro sacerdote, não se diz a razão. Abiatar se voltou contra Davi também para o trair, sendo que a profecia dizia que Salomão seria o rei. Então Davi teve uma velhice com muitas complicações, com muitos problemas. A Bíblia mostra o seguinte, que quando o homem ele tem uma velhice com problemas, uma das orações que ele pode fazer, possivelmente, é o que está em Jó, capítulo 5. Capítulo 5 de Jó. Jó, capítulo 5, versículo 26. É uma oração para quem tem uma velhice angustiante. Diz assim: na velhice virás à sepultura, como recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. O homem se sente como um feixe de trigo que será recolhido. Mas a Bíblia mostra aqui promessas positivas e uma reflexão. Para você que não respeita o idoso, há uma reflexão aqui em Jó capítulo 30, versículo 1 e 2. Diz assim o texto da palavra de Deus. Jó capítulo 30, versículo 1 e 2. Mas agora se rirem de mim, os que de menos idades têm, ou os jovens rir de mim, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães no meu rebanho, ou seja, da forma que eles riem de mim, um dia eu ri de seus pais. Versículo 2 é assim: de que também me serviria a força das suas mãos, força de um homem cuja velhice esgotou-lhe o vigor. Jó estava dizendo, assim como vocês riem de mim, um dia eu ri de seus pais, porque assim como falta força, falta vigor, eu também falava a mesma coisa, desdenhava, dizia, para que contar com o velho que não tem mais força, que não tem mais vigor? Só que o velho não tem vigor, não tem força, mas tem experiência, tem sabedoria, enquanto os jovens têm força e sabedoria. A igreja, ela conta com isso, conta com o vigor. A igreja conta com a força do jovem, da juventude, a experiência dos anciãos. Não se deve dar prioridade a um e desdenhar o outro. Não se deve priorizar um e ignorar o outro. Foi o que aconteceu com o filho de Salomão. A Bíblia diz que Roboão cometeu esse erro. Foi lá ouvir o conselho dos anciãos, mas desprezou o conselho dos anciãos e depois foi ouvir o conselho dos seus colegas. É como se fossem coleguinhas de faculdade. E acabou que acatou o conselho de seus colegas e houve aí a divisão dos dois reinos, os reinos do sul e do norte. Porque ele tomou decisões precipitadas, ouvindo pessoas que não tinham experiência. Em vez de ouvir os anciãos que tinham experiência, ele meteu os pés pelas mãos. Então entenda uma coisa, a igreja, a empresa, todo o âmbito da sociedade precisa das mãos hábeis e fortes dos jovens, precisa do vigor dos jovens, do fôlego dos jovens, mas não pode deixar de contar com a experiência, a sensatez, o equilíbrio, a sabedoria dos anciãos. A Bíblia mostra aqui, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 5, o versículo 1, há um conselho para você, jovem. Um conselho para os jovens, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1. O livro de Deus nos diz assim, capítulo 5, versículo 1,
de 1 Timóteo, está escrito: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoestai-os como a paz, aos jovens aos jovens como irmãos. Então a Bíblia mostra o seguinte, que os anciãos não podiam ser, Paulo falou a Timóteo, você é um jovem obreiro, sob a tua liderança tem anciãos, tem velhos, tem pessoas idosas, mas não repreenda asperamente, ou seja, não seja mal educado com as pessoas anciãs. Porque o homem é como uma pirâmide, ele chega ao ápice da sua juventude e ele vai se declinando, ele volta a ser criança. Tal como ele era, ele é. Por isso que o ancião ele é mais sensível. As pessoas que se tornam, por exemplo, o idoso, ele tem um prazer no neto que ele não teve pelo filho, porque ele acaba brincando com o netinho, como se parecendo até que fosse os dois da mesma idade. É como se ele estivesse recurtindo, relembrando, celebrando novamente a sua própria infância. Então, é muito importante reconhecermos isso, amarmos os nossos anciãos e dar-lhe atenção. Diferente de Davi, que teve uma velhice muito conturbada. E aqui, chegando ao término, a Bíblia mostra as palavras finais de Davi na sua velhice. Quais foram as palavras finais? A Bíblia mostra aqui, no texto áureo, algumas coisas que eu destaquei, que diz assim, ungindo do Deus de Jacó. Ele não falou do Deus de Israel, falou do Deus de Jacó, porque, por exemplo, quando se fala Deus de Abraão, Abraão, nosso pai da fé, é como se Deus dissesse, eu sou Deus que me manifesto na tua fé. Deus de Isaac. Isaac foi o único entre os três que não teve duas mulheres. É um homem que, em Gerar, no meio dos seus inimigos, ele agiu sempre com honestidade. Era o caráter. Caráter estava explícito na vida de Isaac. Enquanto na vida de Abraão a sua marca principal era a fé, a marca de Isaac era o caráter. Então Deus estava dizendo em Abraão, eu sou Deus que me manifesto na tua fé. Em Isaac Deus estava dizendo, eu sou Deus que me manifesto no teu caráter. Mas Jacó foi sem dúvida nenhuma desses o mais falho. Inclusive o seu nome é usurpador, é enganador. Jacó ele teve muitos altos e baixos na sua vida. Ele enganou muita gente, enganou seu irmão, depois recebeu o troco porque foi enganado pelo seu tio Labão. Mas ele é Jacó é sinal de fraqueza. Jacó é sinal de tendência para uma queda. Fraqueza. Mas Deus em Abraão está dizendo, eu sou o Deus que me manifesto na tua fé. Em Isaac, Deus está dizendo, eu sou o Deus que me manifesto no teu caráter. Mas em Jacó, Deus está dizendo, eu sou o Deus que me manifesto até mesmo nas tuas fraquezas. Então, quando Davi aqui falou Deus de Jacó, ele disse, mesmo meu velho, sendo falho, eu sei a quem tenho servido. No versículo 3 do capítulo 23 de 2 Samuel, na segunda parte ele diz, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Ele estava aí falando sobre o próprio Cristo, em uma linguagem escatológica. Davi sabia que estava sendo usado por Deus para profetizar. Versículo 5, ele diz assim, casa não seja, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, ou seja, ele reconhecendo que, mesmo que os filhos estejam desviados, mesmo que haja uma bagunça na casa de Deus, ele diz, contudo, ele estabeleceu comigo o seu conserto eterno. Ou seja, aqui era a lei do reconhecimento. E para a lei do reconhecimento acontecer, o homem tem que ter humildade. Isso me lembra muito o texto de Marcos capítulo 10, versículo 46, que mostra a história do cego Bartimeu. A Bíblia diz que Bartimeu, quando soube que era Jesus que estava passando, ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na lei do reconhecimento, ele falou que os discípulos não falou, ele chamou Jesus de filho de Davi, ou seja, a sua identidade messiânica. Ele estava dizendo, Jesus, eu te conheço como Messias, eu te reconheço que tu és o Rei dos Reis, o Messias que nós estávamos esperando. Em contrapartida, Bartimeu estava dizendo, tem misericórdia de mim. E a palavra misericórdia no original é a junção do latim e do grego, mísero cardia. Cardiar é cardíaco, coração. Mísero é de miserável. Quando ele estava dizendo, tem misericórdia de mim, quando você diz, tem misericórdia de mim, quando eu digo a Deus, tem misericórdia de mim, é mísero cardiar. Ou seja, põe esse miserável no teu coração. Senhor, eu reconheço que nada sou miserável, mas põe esse miserável no teu coração. Então Davi, quando reconhecia isso, mostrava por quê, mais um motivo pelo qual ele era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo que a minha casa esteja uma bagunça, eu sei que o Senhor fez uma aliança com a minha casa. Eu sei que o Senhor fez uma aliança com o meu povo. Eu sei que o Senhor fez uma aliança com os da minha família. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui Ruth 4,15,
o livro de Ruth, capítulo 4, versículo 15. É um texto que para essa ocasião acredito que serve muito bem. Ruth, capítulo 4, versículo 15. Diz assim, olha só, ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice. Deus vai recriar a tua alma, vai renovar a tua alma, o teu emocional, e vai cuidar de você na sua velhice. Por isso que mesmo nos altos e baixos, Deus cuidou de Davi. E o texto que termina dizendo que os filhos de Belial, Davi fala, são como os espinhos que se lançam fora. É semelhante ao Salmo 1, que diz que os justos serão como árvores plantadas a ribeiros de água. Aqui tem 4 promessas no versículo 3, no primeiro salmo. Árvores plantadas como ribeiro, na beira do ribeiro d'água, cujas folhas não caem, dá seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer o Senhor prosperará. Então, no versículo seguinte, versículo 4, diz, não são assim os ímpios, mas são como a folha seca que o vento sopra para bem longe. Está hoje aqui, mas amanhã não estará mais. Então, antes que venham os dias maus, a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador. Eclesiastes 12, 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias maus e diga, nele não tenho mais contentamento. Então, antes dos momentos de descontentamento, lembra-te do teu Criador, porque o que o homem prestou a Deus na sua mocidade, ele está colhendo hoje. A nossa eternidade é reflexo do que estamos vivendo agora. É o nosso agora que faz-nos trilhar o mapa daquilo que vamos alcançar eternamente. O que você vai ser, o que você vai ter e onde você vai chegar amanhã é reflexo das decisões de hoje. Tem 2 coisas que passam pela vida da gente, que é o arrependimento e o remorso. Só que o arrependimento é quando você lamenta profundamente por algo que você fez, que não deveria ter feito, e errou feio. Aí você tem um arrependimento que é o metanoia, ou seja, você procura mudar a sua mentalidade para não errar da mesma forma. Mas pior que o arrependimento é o remorso. É quando você tem a possibilidade de fazer, Deus colocou nas tuas mãos para fazer, de repente Deus está abrindo uma porta para fazer, uma oportunidade para fazer e você não faz. Aí daqui a 20 anos a pergunta que você faz é, e se eu tivesse feito? Muitas coisas que eu deveria ter feito, que eu não fiz, fui omisso, sei que hoje refletiria positivamente na minha vida, mas não refletiu, porque quando era para ter tomado aquelas decisões, eu não tomei. Eu estou falando de mim e isso acontece com todas as pessoas. Por isso que muita gente volta a estudar depois de 20 anos que saiu da escola, volta a fazer faculdade depois de 20 anos que trancou aquela matéria e várias outras coisas, porque o índice de desistência nessa vida é muito grande. Há um índice de pessoas que começam, mas para chegar ao fim, até o fim, são poucos. Mas Deus falou com Daniel 12, me parece que 12, 13, e tu vai até o fim. Quer ter uma boa velhice? Vá até o fim, fazendo a obra de Deus, o propósito de Deus, e nunca diga não, nunca seja omisso. Se tiver que tomar uma decisão agora, tome essa decisão espelhado naquilo que Deus te falou, para que mais tarde você não tenha remorso. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Que esse ano de 2020 seja um ano repleto de muitas bênçãos e realização. Que o Senhor paire a sua paz, a sua graça sobre o teu lar. Que você desfrute de momentos de espiritualidade plena na presença de Deus. Que o Altíssimo, que o Eterno te cubra de graça, que o Eterno te cubra de bênção, que o Eterno abençoe o teu lar, a tua casa. Você que está me assistindo, que de repente está passando por um processo de doença, cuja saúde está abalada, está se deteriorando por uma doença ou por uma calamidade dentro da tua casa. Eu quero pedir permissão ao Espírito Santo para, em nome de Jesus, lançar sobre a tua vida uma palavra de Deus que diz assim: pode uma mãe que amamentou seu filho esquecer desses, mas eu, Senhor, não te desampararei, nem te deixarei.
creia que Deus fará um milagre, mesmo que você esteja nos últimos instantes da sua vida, como estava Davi. Então Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu lar. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, divulgue essa mensagem, compartilhe com seus amigos. Deus abençoe, que o Eterno te dê um final de ano abençoado e um ano novo de muita bênção, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.